A segunda parte, fontes do direito penal, ok? Vamos falar agora, nessa tratativa, das espécies. Nós temos duas espécies, né? Fonte de produção e a fonte de conhecimento ou fonte de cognição. Vai depender da doutrina que você vai adotar, tá? Então, é o seguinte, o Estado, e com este vocábulo não quer dizer o Estado da federação, o Estado mesmo. O Estado, né, como um país, é a nossa única fonte de produção do direito penal, através da União e dos Estados, desde que, no caso dos Estados, lei complementar, artigo 22, parágrafo único. E no caso da União, artigo 22, inciso 1. Ok? Bom, conforme preceitua o inciso 1 do artigo 22 da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre direito penal. Mais uma vez, quando tiver a palavra privativamente, importante pra caramba o que eu vou falar agora, caveira nele. Quando tiver a palavra privativamente, pode ser delegável. Tanto é que delega aos Estados membros, através de lei complementar, legislar sobre lei penal. Então, quando tiver essa palavra privativamente, se tivesse exclusivamente, aí não, seria só a União. Então, retomando, artigo 22, caput, compete privativamente à União legislar sobre direito penal. Tá? E no inciso 1 vai dizer lá, direito civil, direito comercial, direito penal está lá. Tá? Assim, cabe tão somente à União, como única fonte de produção, ditar normas gerais de direito penal, bem como proibir ou impor determinadas condutas comissivas ou omissivas. Omissão é não fazer. Comissiva é você fazer aquilo que está proibido fazer, sob a ameaça de sanção, punição. Tá? Quando nossa Carta Maior, nossa Constituição da República Federativa do Brasil, diz competir privativamente à União, legislar sobre o direito penal, quer dizer que somente com a conjugação da vontade do povo, representado pelos seus deputados, com a vontade dos estados, representados pelos seus senadores, e ainda com a sanção do presidente da República, é que se pode inovar em matéria penal, criando ou revogando, total ou parcialmente, as leis penais. Embora seja da competência privativa da União legislar sobre direito penal, como bem destacou Paulo Queiroz, abre aspas, excepcionalmente, os Estados-membros podem fazê-lo quanto às questões específicas, tá? Desde que haja autorização por lei complementar. Onde é que está isso? Artigo 22 da Constituição da República Federativa do Brasil, parágrafo único. O Estado, já foi dito, é a única fonte de produção do direito penal, contudo, para que possa exteriorizar a sua vontade, deve valer-se de algum instrumento, o qual é a lei, deixando transparecer a adoção por nós do sistema representativo. Diz a nossa lei maior em seu parágrafo único do artigo 1º, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. É o caso do referendo, plebiscito. Tá? Importa salientar que, quando a União cria tipos penais incriminadores, por exemplo, é como se todo o povo brasileiro tivesse anuído, concordado para com a inovação feita ao sistema jurídico penal em virtude da adoção do aludido sistema representativo penal. A lei, portanto, seria a única fonte de cognição ou de conhecimento do direito penal no que diz respeito à proibição ou imposição de condutas sob ameaça de pena, ameaça de punição, atendendo-se dessa forma ao princípio da reserva legal, esculpido no inciso 39 do artigo 5º da Constituição Federal, assim redigido. Não há crime sem lei anterior que o defina, ou seja, tem que estar previsto na lei antes de você cometer, entre aspas, um crime. Esse crime tem que estar tipificado no Código Penal. Nem pena
sem prévia cominação legal, nem pena, nem punição sem previamente cominação legal. Cominação legal é a aplicação prevista na lei penal, tá? Não tem como você cometer um crime, o crime está previsto, beleza. Não há crime sem lei anterior que o defina. Bom, a lei definiu o crime, mas não definiu a pena. Então não vai ser agora que agora a gente vai fazer um preceito secundário. Preceito secundário, já falei, é quando diz lá, pena, multa, não sei o que, pena, regime fechado, quer dizer, preceito primário é a cabeça, é o caput. Artigo 121, matar alguém. Pena de 6 a 12 anos, aí é o preceito secundário. Tá? Então tem que ter uma prévia aplicação da lei penal. Tá? Bom, a doutrina biparte a fonte de conhecimento ou de cognição em duas situações. Então seria o seguinte: fonte de cognição ou de conhecimento, o gênero e as suas espécies seria imediata e mediata. Imediata, lei. Mediata, costumes, princípios gerais do direito. Tá? Imediata seria a lei. Para saber se determinada conduta praticada por alguém é proibida pelo direito penal, devemos recorrer exclusivamente à lei. Vai lá, Código Penal, artigo tal, artigo 1, você vai enquadrar o fato concreto ao que está colocado abstrativamente ali no nosso código, tá? Bom, para saber se determinada conduta praticada por alguém é proibida pelo direito penal, devemos recorrer exclusivamente à lei penal, pois somente a ela cabe a tarefa, em obediência ao princípio da legalidade, de proibir comportamentos sob ameaça de pena. Em virtude disso, nos brinda o doutrinador Fontan Balestra, entre aspas, em matéria penal, em nosso regime institucional, não existe outra fonte do direito a não ser a lei. Os costumes, a jurisprudência e a doutrina podem ter influência mais ou menos direta na sanção e modificação das leis, mas não são fontes do direito penal. Isso na visão do doutrinador Fontan Balestra. Bom, apesar do ponto de vista do conceituado tratadista, podemos concordar com a posição daqueles que incluem e entendem os costumes e os princípios gerais do direito como espécies de fontes cognitivas mediatas, fontes cognitivas ou fontes de conhecimentos mediatas, tá? De acordo com o nosso doutrinador brasileiro Mirabete, abre aspas, o costume é uma regra de conduta praticada de modo geral, constante e uniforme, com a consciência de sua obrigatoriedade. Servem os costumes para auxiliar o intérprete a traduzir conceitos. Quem é o intérprete? O magistrado, o juiz, ok? Tais como o do repouso noturno, honra e etc., permitindo assim um enquadramento correto do fato do fato concreto ao fato típico elencado no Código Penal. Para que uma conduta se torne um costume e não se confunda com um mero hábito, já Limonde de França, melhor dizendo, aponta os seguintes fatores na visão do doutrinador Limonde de França. Eu ia falar Limonde de Ferreira. Nossa. Letra A, continuidade, ou seja, o costume tem que ser contínuo. Uniformidade, ou seja, o costume toda a coletividade tem que fazer. Letra C, dioturnidade, ou seja, continuidade diariamente, dioturnamente. Moralidade, e claro que um costume não pode ser imoral e ser adotado todo mundo sendo imoral. Não dá, né? Moralidade e obrigatoriedade. O exemplo que eu dei já no primeiro encontro foi o da fila. Todo mundo chega ali, o primeiro chegou ali 5h30 da manhã, o outro chegou ali 15 para as 6, outro 6 horas, vai chegando ali, não precisa dizer, fazer fila. Beleza. Tanto é que esse costume de todo mundo chegar à ordem de chegada, e às vezes até uma educação, poxa, a senhora está grávida aqui, deixa ela passar à frente, virou o quê? Uma lei. Tanto nas repartições públicas, e mercado, e banco está lá. Né, a lista de prioridade. E às vezes precisa nem estar escrito, basta estar o desenho lá de um senhor de idade com a bengalinha, uma senhora grávida e uma pessoa com um bebê no colo. Quer dizer, então ela própria não precisa nem escrever nada, só tendo aquela placa ali, até no ônibus também. No assento, às vezes não vem um assento amarelo destacando o lugar para essas pessoas. Vem adesivo no próprio banco, está lá, tá o banco azul, está o adesivo em branco, né? Visivelmente você vê no encosto, você olha,
Um senhorzinho com a bengalinha, a mulher grávida e uma pessoa com um bebê no colo, tá? Então já fica ali reservado. Você, uma questão de bom senso, né, de educação, você levantar para uma pessoa e não sentar no canto e fingir que está dormindo. Enfim, e abrir o olho, você vai ver se já chegou no ponto, né? Isso que acontece bastante, tá? Então tá. Os costumes podem ser populares ou científicos, e a doutrina os classifica quanto ao alcance em costumes contra a lei. Ou seja, costumes contrários à lei não vai ser adotado. Costumes praeter legem, ou seja, além da lei, e costumes segundo legem, absorvidos pela própria lei, passando ao status de fonte primária. Discute-se comumente se os costumes têm o poder de revogar as leis, ou melhor dizendo, se a prática reiterada de determinadas condutas teria o condão de afastar a aplicação da lei penal. O jogo do bicho é o exemplo clássico da doutrina, daqueles que defendem a tese dessa possibilidade. Não obstante, algumas posições contrárias, o pensamento que prevalece, tanto na doutrina quanto em nossos tribunais superiores, no sentido de impossibilidade de se atribuir essa força aos costumes. Ou seja, só o que pode revogar a lei é uma lei nova, é outra lei e não um costume. Isso porque o artigo 2º, caput, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que já vai estar disponível na nossa playlist, né? A gente vai fazer um estudo sobre a LINDB, Decreto-Lei 4.657, de 4 de setembro de 1942, de forma clara e precisa, preconiza, abre aspas, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra lei a modifique ou revogue. Nesse sentido, são as lições de Norberto Bobbio, constitucionalista respeitadíssimo, quando aduz que, abre aspas, nos ordenamentos em que o costume é inferior à lei, não vale o costume abrogativo. A lei não pode ser revogada por um costume contrário. Assim, não se pode falar em revogação de leis pelos costumes, mas tão somente por outra lei, ou seja, uma lei nova. Embora não possam revogar a lei penal, os costumes fazem com que os elaboradores da lei repensem na necessidade ou não da permanência em nosso ordenamento jurídico de determinado tipo penal incriminador. Da mesma forma que os costumes, o desuso de certa lei penal não traz a ideia de sua revogação, podendo ser ela aplicada a qualquer momento. Quanto aos princípios gerais do direito, Norberto Bobbio nos brinda com a seguinte fala. Eles, normas fundamentais ou generalíssimas do sistema, as normas mais gerais. Já Frederico Marques diz o seguinte: no campo da licitude do ato, há casos onde só os princípios do direito justificam de maneira satisfatória e cabal a inaplicabilidade das sanções punitivas. É o que sucede nas hipóteses onde a conduta de determinada pessoa, embora perfeitamente enquadrada nas definições legais da lei penal, não pode, ante a consciência ética e nas regras do bem comum, ser passível de punição. Já Sérgio Cérvulo da Cunha ainda esclarece que o termo princípio não significa o que está em primeiro lugar, mas aquilo que é colocado em primeiro lugar, aquilo que se toma como devendo estar em primeiro lugar, aquilo que merece estar em primeiro lugar. De novo, Sérgio Cérvulo da Cunha ainda esclarece que o termo princípio não significa o que está em primeiro lugar, mas aquilo que é colocado em primeiro lugar, aquilo que se toma como devendo estar em primeiro lugar, aquilo que merece estar em primeiro lugar. Ele enfatiza o termo princípio, sendo ele o termo princípio sempre em primeiro lugar em todos os sentidos. Já Paulo Bonavides, constitucionalista, nos diz o seguinte: os princípios gerais de direito passaram a residir na Constituição, expressa ou implicitamente. A constitucionalização dos princípios seria o axioma jurispublicístico do nosso tempo e que os princípios constitucionais nada mais são, em seu fundamento teórico, do que os princípios gerais do direito, restituídos à sua dimensão intrínseca de valores superiores. Com isso, termino a nossa parte de fontes do direito penal. Ok?
Beleza? Um abraço.